Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história de lobisomem. Essa história foi retirada do Reddit e a pessoa que contou jura que aconteceu de verdade. Todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo, como sempre. Antes de começar a história, aquele momentinho chato, queria pedir para vocês já darem o like no começo do vídeo, isso me ajuda muito. Fazerem um comentário e, se possível, indicarem o vídeo para alguém que vocês pensem que pode gostar desse tipo de conteúdo. E não se esqueçam de ativar o sininho, porque assim todas as vezes que sair um vídeo novo você vai ser avisado. Lembrando que a gente tem um quadro fixo de vídeos todas as segundas, quartas, sextas e sábados. Bem, vamos lá? Sem mais demoras, o lobisomem. Eu sempre odiei coisas de terror, porém, desde este fato, por algum motivo, comecei a dar mais importância. E hoje estou aqui para contar minha história. Primeiramente, mesmo que eu não gostasse de nada de terror, eu sempre amei histórias do folclore, em especial as do lobisomem, que percorre a minha família desde o tempo do meu bisavô. Desde pequeno, minha mãe, meu pai, meu avô, meus tios, todo mundo sempre amou cães e lobos, e por causa disso, sempre tive um cachorro ao meu lado. Por causa disso, me tornei um grande fã das histórias do lobisomem, tanto pelo que meu bisavô já tinha passado, quanto pelo que a minha mãe também já tinha passado. Agora, vou contar a minha experiência. Foi horripilante. Sempre quando eu lembro da imagem, posso sentir um calafrio percorrer toda a minha espinha. Eu tinha apenas 14 anos e, como todo final de ano, eu ia visitar a minha avó no Ceará. Ela morava em uma espécie de sítio, afastado da cidade, e por causa disso eu podia desfrutar todos os anos das belezas da natureza. Muitas vezes eu até acampava, mas o fato mais marcante é que meu avô já tinha falecido. Teria feito um grande caminho inteiro para uma linda árvore de laranjeira, e pelo menos uma vez eu iria vê-la durante a viagem. Dessa vez mais velho, pude ir de bicicleta junto de meu primo para ver a laranjeira, que era a preferida de meu avô. Como toda mente adolescente, eu pensava que as histórias sobre lobisomens eram lorotas, e por estar saindo ao anoitecer, mais ou menos umas 19h30, minha avó brincou dizendo: "Cuidado, se o lobo te pegar, vai fazer picadinho." Não vou mentir, eu achava legal e tudo, mas aquilo era uma grande mentira para mim. E sempre que alguém me contava uma história sobre o lobo, eu achava que era mentirosa, mesmo não dizendo na hora. Saindo pelo caminho, acompanhado pelos cães da minha avó, logo pude perceber uivos estranhos vindos de dentro da mata que estaria ao redor do caminho. Tenho que admitir, era horripilante aquele caminho. Uma estrada de terra com grama alta dos lados. E eu sempre me tremia quando passava por ali, seja de dia ou seja de noite, que, como disse antes, era esse o caso. Porém, infelizmente, meu primo, que me fazia companhia, arregou no meio do caminho e decidiu voltar, em vez de me levar para a laranjeira. A desculpa dele foi uma tal raposa que estaria matando galinhas por ali e que ela poderia nos atacar se estivesse pela redondeza. Afinal, eu era um garoto de cidade. Mesmo sabendo que raposa é perigosa, eu achava que era de menos. Poderia fugir de bicicleta e continuei o caminho sozinho, com os fiéis cachorros que me seguiam por toda parte. Porém, cada vez que a gente escutava um ruído, eles ficavam em alerta
E já perto do local, pude escutar muitas vacas mugindo, ovelhas correndo, coisa parecida. Até caí de bicicleta ao ser surpreendido por uma ao sair do mato. Por causa disso, fiquei com o pé atrás de ir na laranjeira. Decidi voltar, porém, os cães da minha avó correram para a direção da árvore e eu não podia abandoná-los. Na verdade, eu estava tremendo de medo de voltar sozinho naquela escuridão. Nisso, eu deixei a bicicleta caída e entrei no mato junto com os cachorros. Porém, quando eles viram uma espécie de criatura, pararam imediatamente em alerta e com medo. E vendo um pouquinho à frente, eu pude perceber uma criatura humanoide, cheia de pelos pretos. Estava de costas, parecia um cachorro, porém não tinha rabo. E além disso, sua curvatura era muito maior. Ele poderia até ficar em pé, comendo a galinha que estava em sua mão. Eu pude ver a horripilante criatura que estava no local. Se eu estivesse calmo, até voltaria sem tentar fazer barulho, mas em completo pânico, acabei gritando e caindo no chão, meio que chamando a atenção da criatura. E a imagem dela, ao virar, era totalmente bizarra. A cara demoníaca, dentes afiadíssimos e uma expressão desigual. Não sei explicar. Os cães estavam, assim como eu, paralisados. Aquilo poderia ser efeito de sono ou até alucinação. Afinal, fiquei pensando do caminho até o local da criatura. Porém, não fiquei parado, entrei dentro do mato e corri. Corri o bastante para não ver mais a criatura, nem a estrada, nem a casa da minha avó. Enfim, fiquei perdido por mais ou menos 1 hora até encontrar os cães que ainda estavam horrorizados. Contei para todo mundo, mas ninguém acredita. Porém, muitos cidadãos falaram que viram essa mesma criatura pelos matos e perto da laranjeira. Ali foi possível encontrar uma marca de garra que não se encaixa com nada. Além do que, os cães que me seguiram nunca mais chegaram perto da laranjeira desde aquele dia. Nem eu. Para minha família, a árvore é conhecida como uma lembrança, marcada por mim pelo horror que passei naquela noite. Será mesmo que seria um lobisomem? Ou poderia ser um demônio ou espírito que guardava aquela árvore? Poderia até mesmo ser o meu avô, caso tenha uma mente aberta. Mas de qualquer maneira, essa é a minha história. Fim. História bônus. Fui visitado por extraterrestres. Aconteceu em 1980, quando eu tinha 11 anos. Era a virada do ano, no qual eu, minha mãe, meu pai, minha avó e meu irmão passamos na casa do meu tio em Santo André, São Paulo. Quando deu umas 2 ou 3 da manhã, todos foram dormir. No mesmo quarto estava meu tio, minha tia, numa cama de casal. Eu e minha prima em uma cama de solteiro, pois o quarto era grande e hoje é uma sala. A porta desse quarto ficou com uma fresta bem pequena, aberta, entrando pouquíssima luz. Eu deitado, não conseguia dormir e estava com certa ansiedade, sem explicação, olhando para aquela fresta, quando surgiu um clarão tipo flash por 3 segundos e se apagou. Arregalei os olhos e fiquei quietinho. Vi quando uma silhueta ou algo entrou por aquela fresta da porta. O curioso é que a porta não se mexeu. O ser tinha 1,20 m, mais ou menos, com aparência humanoide e com a cabeça grande. O quarto, apesar da pouca luz, não dava para ver direito, pois estava no fundo do quarto e era escuro. O ser me apalpou, até que ao tocar minha boca colocou o dedo dentro. Então eu mordi muito forte, ao ponto dele tentar tirar. Com a mordida que dei, era para ficar marca por 2 dias, mas abri a boca por medo daquilo me revidar. Então ele saiu do quarto da mesma forma que vinha entrar. Depois de um tempo, vi o clarão novamente. Naquela noite não dormi e esperei o primeiro levantar.
foi minha avó, que já morreu em 2003. Conforme meus parentes iam se levantando, eu ia pegando na mão deles para olhar se tinha a marca do dedo que mordi, apesar de saber que não era nenhum deles, mesmo porque aquilo tinha somente 1,20 m. Naquela casa, meu irmão era o mais novo e conscienciosamente menor, pois encontrei marca nenhuma neles. Conforme pesquisas que fiz, acredito que seja um ET da raça Grey. Só me lembro que quando mordi o dedo, a pele era grossa e fria. Fim da história bônus. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as histórias de hoje. E é isso. Sem mais delongas. Obrigada e